Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver cadeirinhas de bebê, segurança obrigatória para os pequenos nos passeios de carro. Uma regra que deve ser cumprida para a segurança das famílias, não só das crianças. Super esportivos, as estrelas da McLaren São Paulo. A gente tem a linha GT, então o McLaren GT, que é um carro Gran Turismo. A gente tem o Artura, que é um super carro híbrido. E nós temos também a 750. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Fórmula 1 em Mônaco. 500 milhas de Indianápolis, a grande prova do ano da Fórmula Indy. Assuntos no Momento Velocidade do Auto GP. O Auto GP começa falando de um equipamento obrigatório que salva vidas no trânsito. Há várias opções de cadeirinhas de criança no mercado. As mais sofisticadas contam com um airbag que proporcionam maior proteção. A cadeirinha ela tem dispositivo de retenção nas laterais. Caso alguma pancada lateral, ela vai abrir para reduzir o impacto. Elas todas têm, além do dispositivo de segurança, uma grande proteção para o carrinho e o conforto do bebê. Flávio lembra que as cadeirinhas devem ser instaladas corretamente para não comprometer a segurança dos pequenos. Carros mais modernos contam com o sistema Isofix para a fixação destes equipamentos, que passou a ser obrigatório no país há 3 anos. Que é onde vai deixar a cadeirinha totalmente presa. Carros antes de 2020 que não tem Isofix, as cadeirinhas terão que ser passadas no cinto de segurança do veículo. O Isofix é mais eficiente? Sim, o Isofix é mais eficiente e facilita a instalação da cadeira. Raul sabe muito bem a importância da cadeirinha. No começo, os passeios de Maria Júlia, que tem 2 anos, eram no bebê conforto. Há cerca de 1 ano, Maju vai na cadeirinha e se sente bem à vontade nos passeios. Ela já entra, eu coloco, né, faço o travamento e ela, muitas vezes ela até dorme, de tão confortável que ela fica. Em 2021 entrou uma nova versão da legislação sobre as cadeirinhas, que foi incluída no Código de Trânsito Brasileiro. Há orientação para cada idade, peso e altura. Até 1 ano ou 13 quilos, bebê conforto ou conversível. De 1 a 4 anos ou de 9 a 18 quilos, cadeirinha. De 4 a 7 anos ou até 1,45 m, assento de elevação. De 7,5 até 10 anos ou acima de 1,45 m, cinto de segurança no banco traseiro. Após 10 anos, a criança já pode ser transportada no banco dianteiro, sempre com cinto de segurança. O trânsito é a principal causa de morte de crianças de 0 a 14 anos por acidente no Brasil. Em média, são 3 ocorrências todos os dias. 36% das vítimas estão na condição de passageiras. Os dados são do Ministério da Saúde. O uso da cadeirinha diminui os riscos de internações e mortes. Quase todos os países têm leis que regem o uso, tá? Existem algumas pequenas diferenças entre os países de idade, né? Alguns vão até 9 anos o uso de um determinado dispositivo, que aqui no Brasil é até 7,5.
mas é uma necessidade, é uma regra que deve ser cumprida para a segurança das famílias, não só das crianças. O médico também alerta para a sequela às crianças sem a cadeirinha em caso de acidente de carro. Uma criança que não fica segura, restrita ao banco que ela está sentada, tá? Ela tem, por inércia, uma movimentação numa velocidade muito grande. Tá? E o que tiver de sólido na frente, ou ela vai parar, nisso que tiver uma coluna eventualmente do carro, tá? No vidro ou no banco da frente, ou vai parar, ou ela vai quebrar e ultrapassar. E parar no que tiver mais sólido, levando em consideração a velocidade que ela está sendo arremessada. Tá? Então você pode ter desde fraturas, que é muito comum em crianças, em acidentes de alta energia, tá? Até o risco de morte. Um carro andando a 50 km por hora, que ele colida num objeto parado, tá? O peso de uma criança pode ser multiplicado por mais de 30 vezes a velocidade que ela sai e é arremessada. Você imagina uma criança de 30 quilos, tá? Multiplicar por 30 vezes dá 900 quilos. Que ela vai sair do banco que ela está, imagina 900 quilos voando. Qual é o vidro, o banco que vai segurar 900 quilos? Não vai, ela vai sair do carro. Por isso que é muito comum em traumas de alta energia, tá? As crianças serem arremessadas para fora do carro. Deixa a gente tranquilo, né? Numa viagem ou num pequeno trajeto. Eu acho que segurança é fundamental quando se trata dos nossos filhos, né? Pela primeira vez, um veículo 100% elétrico aparece no topo das vendas em todo o mundo. O Tesla Model Y foi o carro mais vendido nos 4 primeiros meses deste ano. Foram comercializadas 267.200 unidades, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. O Toyota Corolla, com 3 opções de carroceria, foi o segundo colocado com pouco mais de 256 mil unidades vendidas. O novo Corsa elétrico tem mais potência e visual diferente. O compacto da Opel tem 2 opções de motorização, emprestada do Peugeot 208, vendido na Europa. Uma com 136 cavalos e a outra com 156 cavalos de potência e autonomia de 402 quilômetros. A bateria pode ser carregada de 20% a 80% em 30 minutos em uma estação rápida. Líder do segmento na Alemanha, o veículo foi aposentado no Brasil em 2012. A Aston Martin revela o novo DB12. Motor 4.0 V8 biturbo da Mercedes AMG entrega mais potência. São 680 cavalos e 81,6 kg de torque. O substituto do DB11 faz de 0 a 100 em 3 segundos e meio. Alcança velocidade máxima de 325 km por hora. A montadora inglesa equipou o DB12 com a nova geração de amortecedores adaptativos e barras estabilizadoras mais rígidas. Há 3 modos de condução: GT, Sport e Sport+. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Pirelli Cinturato P1 17565 Aro 14, R$ 379,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,15. A Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
A seguir tem Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis no Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Olá meus amigos, olá minhas amigas, Momento Velocidade Auto GP começando com o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Mais uma edição da tradicional corrida desde 1929, corrida vencida por Max Verstappen da Red Bull. Sempre é esperado que o Verstappen vença, Red Bull. Mas enfim, foi uma corrida diferente, até certo ponto no início muito morna, muito tranquila e que depois com a chuva deu uma movimentada, mas também menos do que se esperava. O que acontece nessa prova é que as equipes levaram para o GP, ou levariam para o GP da Emília-Romanha, que foi cancelado devido às chuvas na Itália, evoluções. Então trouxeram menos para Mônaco, porque realmente em Mônaco não tem muito interesse essa questão, às vezes, da evolução. O carro é muito específico, precisa muito da aderência mecânica, muito da força, enfim. É um carro específico para um circuito diferente. Só que, por exemplo, a Mercedes-Benz levou a sua evolução na suspensão dianteira. A Mercedes teve uma modificação na suspensão dianteira muito grande. Essa que foi mostrada em Mônaco já foi pronta e ficou preparada para o circuito de Monte Carlo, porque existia a evolução que a Mercedes levaria para a Emília-Romanha, que agora veremos no GP da Espanha. Mercedes mexeu no fundo do carro, nas laterais principalmente. O trabalho da Mercedes foi muito grande e muito difícil, porque são modificações que envolvem basicamente a aerodinâmica. Muitos comentaram sobre a modificação na suspensão dianteira como se fosse um carro que podia estar abaixando muito na freada, como se diz na gíria do automobilismo, cabeceando na freada, né? Abaixando muito, mas não foi isso. Isso foi um dos pontos, o principal foi a aerodinâmica realmente, porque inclusive as laterais foram modificadas. A Mercedes tinha isso pronto, porque ela tinha um plano B, não de mexer muito no carro, por causa inclusive do corte de gastos, né? Mas deu uma modificação muito séria dentro daquilo que a Mercedes pôde fazer. O carro melhorou, de fato melhorou. Mas na sexta-feira, não, no sábado, melhor dizendo, o Sérgio Pérez bateu, largou em último o Pérez, né? O Pérez bateu na curva Sandevaux, um erro, acabou deixando o carro sair traseira, outro carro saindo dos boxes, e aí o Sérgio Pérez bateu. Então o Max Verstappen ficou sozinho nessa tática, e brilhantemente, como sempre, Fernando Alonso com a Aston Martin. Aston Martin fantástica, Aston Martin que poderia ter, inclusive, largado na pole, porque o Verstappen só conseguiu a pole nas duas últimas curvas. O Verstappen vinha atrás do Alonso até Arrascasse e a curva Antoninox, que são as duas últimas curvas antes da reta dos boxes em Mônaco. E ali o Verstappen conseguiu uma diferença mínima e largou à frente. O Alonso tentou, na hora da chuva, uma tática de colocar os pneus ainda slicks, duros, mas foi uma tática errada. O Verstappen já entrou pedindo os pneus intermediários e teve que parar novamente o Alonso. Perdeu alguma coisa o Alonso? Não, porque ele continuou em segundo, ele arriscou. Porque se existisse a possibilidade da pista secar, ele venceria a corrida. Mas a pista não secou. E o Verstappen andou muito forte, tranquilo, liderou por grande margem e acabou fazendo a sua prova com o Alonso em segundo. E em terceiro, o brilhante Esteban Ocon. A Alpine precisava desse resultado. A Alpine está em crise ainda, mas precisava desse resultado. Terceiro lugar de um francês, com um carro francês, com um motor francês em Mônaco, foi muito importante para a equipe Alpine. Ferrari foi mal, no meu entender. O Carlos Sainz muito atrapalhado desde o início da sexta-feira, Ferrari com táticas esquisitas novamente para trocar os pneus. Na sexta-feira vimos o Carlos Sainz quase batendo no Leclerc nos treinos, depois no sábado foi o contrário, o Leclerc quase batendo no Carlos Sainz.
Então realmente não dá para entender o que acontece atrás da mureta dos boxes da Ferrari, mais uma vez, agora sob o comando do Frederic Vasseur. Grande Prêmio de Mônaco, isso o que aconteceu. Vamos à classificação do Mundial de Pilotos e Construtores, vamos às classificações importantes aí da Fórmula 1. Mundial de Pilotos, Verstappen 144 pontos, Pérez 105. Que grande chance perder o Pérez e continuar colado no Verstappen. Acho que agora, hein? Complicou de vez. Alonso 93, brilhante, o nome da temporada, o veterano Alonso. Hamilton 69 e Russell 50. Foram bem. A Mercedes foi bem na prova, ainda conseguiu andar à frente das Ferrari e acabou indo muito bem. Sainz tem 48, Leclerc tem 42, Stroll 27, Ocon 21 e Gasly 14. Então a Alpine vai tentando se recuperar nesse campeonato importante para a equipe francesa. Campeonato de Construtores, Red Bull 249, Aston Martin 120, Mercedes-Benz 119, Ferrari 90. Aí o campeonato de construtores da Fórmula 1, que terá a próxima etapa, o Grande Prêmio da Espanha, que nós vamos comentar aqui também no programa. 500 milhas de Indianápolis, né? Pela manhã, Mônaco, à tarde, Indianápolis, vitória de Joseph Newgarden. 2 destaques sobre essa prova: o acidente do toque do Marcus Ericsson com o Pato O'Ward. O Pato O'Ward foi novamente duelar com o Ericsson, como no ano passado. Foi tocado quando tentou ultrapassar por dentro e disse que não vai esquecer desse acidente dessa vez. Não sei. Enfim, o Ericsson desceu demais o carro realmente. Não é uma coisa comum em oval. É uma defesa bastante pronunciada, bastante forte. Poderia ter até propiciado que os 2 carros saíssem, mas quem foi penalizado foi o Pato O'Ward. E o acidente aí, o mais grave, o do Felix Rosenqvist, que bateu no muro e rodou, e de frente pegou o Kyle Kirkwood, pegou nele, uma roda voou sobre as arquibancadas, ainda bem que caiu no estacionamento, bateu num carro e não feriu ninguém. Mas foi um acidente grave, inclusive para o próprio Kyle Kirkwood, que ainda bem que não pegou de frente o Felix Rosenqvist. Vitória de Joseph Newgarden, brilhante, porque merecia, bicampeão, faltava essa vitória para o Newgarden e venceu bonito. Hélio Castro Neves não foi bem, Tony Kanaan não foi tão bem, mas o Kanaan se despediu da Fórmula Indy. Segundo ele, vai voltar apenas como espectador das 500 Indy. Mas um grande espetáculo, mais uma grande prova da Fórmula Indy, as 500 milhas, e a vitória, eu repito, merecida, porque esse piloto merecia ganhar as 500 Indy, que é o Joseph Newgarden, o norte-americano, com o Marcus Ericsson em segundo, o sueco que venceu no ano passado. Semana que vem eu volto com mais informações da velocidade. Continue conosco, tem muito programa por aqui, hein? Até mais. Tchau. Daqui a pouco, máquinas potentes, os super esportivos da McLaren São Paulo. Não saia daí. O AutoGP está de volta para falar de uma marca inglesa que produz super carros esportivos e é uma das gigantes da Fórmula 1. Bem-vindo à primeira e única concessionária da McLaren do país, inaugurada há 5 anos, na Vila Olímpia, em São Paulo. Showroom, luxo, esportividade e potência. Hoje no portfólio a gente tem a linha GT, então o McLaren GT, que é um carro Gran Turismo. A gente tem o Artura, que é o super carro híbrido. E nós temos também a 750, que é o super esportivo da marca, que lançou agora e está chegando no Brasil em meados de novembro. A estrela é a McLaren Senna, um dos super esportivos mais exclusivos dos últimos tempos. Detalhe, este aqui que está apenas em exposição é um dos 500 exemplares comercializados em todo o mundo. O lançamento mais recente é a McLaren Artura, o primeiro veículo híbrido em produção da marca. As primeiras unidades chegaram no fim do ano passado. O modelo representa o início de um novo capítulo para a empresa. Toda a parte de chassi,
toda a parte de tecnologia ela veio do zero. Então construíram uma arquitetura única para fazer o Artura, que se chama MCLA. O segundo carro mais vendido da marca. Ele vem para abrir essa nova era da McLaren, então por ele ser um carro híbrido, a marca tem reforçado bastante essa necessidade de tecnologia, essa intenção de ter um carro tecnológico e que tenha todo o desempenho de um McLaren, tanto nas pistas quanto na estrada. O Artura voa abaixo. O V6 e o motor elétrico entregam 671 cavalos de potência. A velocidade máxima é limitada a 330 km por hora. Em 5 anos, a McLaren São Paulo já entregou 100 superesportivos. Então atendemos todo o Brasil e a gente faz os pedidos dos carros sob encomenda, onde o cliente ele pode configurar o carro da forma como ele quiser. Então a McLaren ela é extremamente personalizável, todo o detalhe do interior você também pode desenhar. Então o cliente ele pode vir e personalizar o carro dele como for melhor para ele no dia a dia. A McLaren também comemora outra importante marca em 2023. A montadora acaba de completar 60 anos e tem muito para festejar. Como já dissemos lá no início da reportagem, McLaren é sinônimo de sucesso no automobilismo. O primeiro título da McLaren na Fórmula 1 foi com o Emerson Fittipaldi, então já tinha uma ligação entre McLaren e Brasil antes até do Senna. É que com a entrada do Senna, né, e mais os 3 títulos que ele conquistou, quase todas as vitórias dele na Fórmula 1 foram pela McLaren, as atuações que muita gente relembra, né, ficou realmente uma ligação muito grande entre a McLaren e o Brasil. E isso, inclusive, ajudou bastante a McLaren São Paulo quando ela abriu a loja, né? Tinha uma identificação muito grande com a marca, mesmo que como fabricante de carro esporte de rua ela fosse recente. Não tinha nem 10 anos de existência como fabricante de carro de rua quando abriu a loja. E o AutoGP está terminando. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Até lá, tchau! Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.